Na aula passada, analisamos as políticas do governo federal para o currículo no Brasil. A gente pode observar, então, as relações estabelecidas a partir da reforma de 1971, as políticas curriculares reformuladas em 1980 e o que foi a NLDB em 1996. Estudamos a reestruturação curricular na década de 1980. A gente pode observar, então, que em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, algumas outras discussões ampliaram o que tinha sido exposto e colocado na reforma de 1971, abrindo novas perspectivas a respeito do currículo na década de 1980. Uma boa aula. Olá, vamos a mais uma aula de Escola e Currículo. A aula de hoje tem como tema a organização do currículo na educação infantil, especificamente se tratando das contribuições de Froebel, Montessori e de Piaget. Inicialmente, eu gostaria então de propor para vocês o nosso Para Refletir. Na aula anterior, então, nós trabalhamos a respeito da organização do currículo no Brasil para a educação infantil. Especificamente hoje, eu vou propor para que vocês reflitam comigo quais foram as contribuições de 3 pensadores, de 3 educadores na formulação desse currículo e no espaço anterior a esse currículo forjado, organizado na década de 90. A primeira questão, então, que eu proponho é a seguinte: os nomes Froebel, Montessori e Piaget, eles são conhecidos? O que você já ouviu falar sobre cada um deles? E a segunda questão, então, é se sua noção sobre esses educadores é positiva ou ela é negativa. Então, nossa primeira noção, nosso primeiro trabalho de hoje vai ser sobre Froebel e os jardins de infância. No século XIX, então, Froebel instituiu a ideia do que seriam os jardins de infância criados e idealizados por ele na Europa do final do século XIX. Na verdade, nós vamos ter uma preocupação muito maior a respeito da própria questão e da noção de educação e da formação das crianças a partir justamente do século XIX. Há uma outra noção a respeito da família nuclear, de uma família menor, não daquela prole imensa com várias crianças, e a criança que servia justamente como um vínculo de continuidade para o trabalho familiar, mas a criança agora que precisa ser formada. E essa formação da criança, ela se dá justamente como se fosse uma plantinha. Então, essa própria ponte que nós podemos estabelecer, essa relação que nós podemos estabelecer com a noção construída por Froebel a respeito dos jardins de infância, né? E ele vai ser um educador alemão, justamente imbuído dessas ideias que norteavam a Europa do século XIX. Se preocupar com que tipo de educação vai ser dada para as crianças numa idade menor, né? Então, as crianças muito pequenas. E mais do que isso, né? Juntando a própria noção da criança vinculada a uma criação divina. Então, essa ideia que se pensa das criaturas de Deus e a criança ser mais um ente de Deus, um elemento criado por Deus, é que faz, se cria ou que se estabelece a noção organizada por Froebel a respeito da criação. Então, seria a chamada unidade vital organizada por Froebel, juntando justamente a noção de
homem, Deus e natureza. Na verdade, essas crianças seriam trabalhadas desde muito pequenas, como eu já havia comentado com vocês, em oposição ou em contrapartida ao que já existia, né, nesses grupos de formação de crianças no início do século XIX. Então, ele vai pensar uma nova proposta, em que principalmente o educador deveria saber como lidar com essa criança. Então, deveria haver uma formação especializada de determinados educadores para trabalhar com crianças menores de 6 anos principalmente. Que tipo de trabalho foi desenvolvido ou o que se queria, na verdade, que as crianças fossem fazer? Então, ações de diversas formas e que vai justamente permear todo o pensamento, toda a teoria do Froebel sobre como lidar e como trabalhar com as crianças. Que as crianças precisam organizar o seu conhecimento justamente a partir do que elas veem no adulto. É aí que elas vão começar a assimilar os seus conhecimentos. Então, a gente vai ter, primeiramente, por exemplo, a própria noção da imitação, né? Essa imitação a gente vai observar que, segundo ele, né, a criança veria determinadas atitudes ou determinadas atividades feitas pelos adultos e ela começaria, portanto, a trabalhar em cima daquilo ali. Então, a educação deveria partir justamente das atividades organizadas pela criança e do chamado processo intuitivo. Esse processo intuitivo, ele também está relacionado com o próprio momento histórico do século XVIII, um período um pouquinho anterior, em que inúmeros filósofos, pensadores, educadores postularam ou pensaram ideias a respeito do que deveria ser a intuição. Pensadores conhecidos como Locke, por exemplo, Rousseau, que estabeleceram justamente um método, uma sistemática a respeito das formas de pensar. E essas concepções foram retrabalhadas, então, no século XIX, pelo Froebel. Então, dentro dessa concepção, criou-se o chamado método intuitivo. Então, dentro dessa perspectiva estipulada ali no século XVIII, no século XIX se retoma essa ideia do chamado método intuitivo. Na verdade, o que se pensa a respeito das crianças é que elas vão resgatar na sua familiaridade ou no que elas reconhecem como seu mundo, elementos que elas possam se apropriar. É esse reconhecer, essa familiaridade com os objetos que vão fazer com que a criança tenha a primeira noção de comunicação. Então, primeiramente, ela lançou mão de determinado objeto, ela vai lançar a palavra, vai reconhecer, vai forjar na sua cabeça as ideias e, a partir dali, ela vai anexando essas ideias no seu mundo. Então, isso, na verdade, seria um pouco da organização desse próprio método intuitivo, ou seja, buscar em coisas que as crianças já conhecem ou que elas já têm noção e trazer esses objetos para o seu reconhecimento. Ela vai criando, então, a partir dali, categorias para comunicação, categorias de valor e etc. Então, esse conhecimento de coisas, das coisas familiares, vai fazer com que a criança comece a ter, na verdade, noção do mundo que lhe rodeia. De acordo ainda com Froebel, é a partir da observação que se dá justamente a educação. É preciso primeiro, portanto, que as crianças reconheçam determinadas coisas, organizem a sua ideia e a partir dali comuniquem a sua ideia. Essa é a relação que pode se estabelecer. Só que essas coisas só acontecem, esse tipo de relação só se dá justamente quando a criança reconhece o mundo que lhe está no entorno. É impossível que ela venha a conhecer e registrar no seu conhecimento dados na primeira vez que elas estão observando, né? Então, há uma comunicabilidade muito maior, justamente, que ela agrega coisas muito mais fáceis se forem coisas já conhecidas, já há um código, portanto, de reconhecimento. Então, além disso, nós também temos como proposta as próprias organizações de jogos e brincadeiras, que é onde a criança vai interagir com um universo maior. É interessante isso porque é a partir principalmente da noção que ela vai ter de si, que ela vai começar a entender que existe um outro. E é nesses jogos e brincadeiras, nesse espaço, portanto, de diversidade, que ela vai se identificar e identificar aquela outra pessoa, aquele outro ser que está ao seu lado.
Então, fica estabelecido, na verdade, o trabalho com os sentidos. E é esse trabalho, então, das crianças perceberem o universo, o mundo que as rodeia, que alimenta essa capacidade intuitiva da criança. Por outro lado, Froebel também, ao pensar justamente aquela tríadezinha que nós já vimos, homem, Deus e natureza, a gente pode observar o quanto ele fundamenta as suas relações, ou o quanto ele fundamenta na educação da criança a necessidade de se criar um espaço religioso. Então, essa vinculação, na verdade, lá do jardim, da ideia de jardim, a gente retoma ela, é justamente essa, quer dizer, o jardim, a criança, como um ser, como uma criatura de Deus. Então, essa religiosidade também deve, de acordo com ele, ser trabalhada na criança. Esses jardins de infância organizados por Froebel na Europa também são jardins de infância que vão ser organizados no Brasil. No final, justamente, do século XIX, nós vamos ter jardins de infância sendo organizados de caráter privado na cidade do Rio de Janeiro, uma primeira experiência, e depois, já com uma noção pública desses jardins de infância, criados na cidade de São Paulo. Tanto um quanto o outro sofreram diretamente a interferência do que se preconizou lá na Europa e serviram para a formação, principalmente, já aqueles jardins organizados de caráter particular, para a formação da classe burguesa, ou desde pequenos as crianças então começavam a frequentar esse tipo de escolaridade. Então a gente pode observar, na verdade, que há uma determinada ritualização, um roteiro a ser seguido dentro das escolas. Então, desde a entrada das crianças no ambiente escolar até a sua saída, ela é recheada por atividades de diversos tipos, desde a música, desde a saudação inicial, desde o momento da refeição, tudo há um roteiro prescrito e a criança precisa viver aquelas atividades todas até o final do seu dia. E esse roteiro, ele é seguido rigidamente, na verdade, todos os dias da semana, a gente poderia dizer. Além disso, existem também as atividades de recreação, de brincadeiras e tudo mais, que a gente já observou e que são importantíssimas, de acordo com o Froebel, para que a criança desse conta de si e ela também perceba esse universo que a rodeia. E, de acordo com ele, a partir dessas atividades desenvolvidas em sala de aula e que fazem parte justamente desse roteiro, e além delas as brincadeiras e os jogos que são onde a criança participa, justamente é ali que vai se evidenciar os dons, os chamados dons da criança. Então, desde qualquer tipo de atividade, qualquer coisa que a criança vai desenvolver, ela vai utilizar para aquilo ali determinados dons. Em alguns a gente vai observar uma maior intenção desse dom, no sentido de ser mais intenso, em outras menos intenso. Então ele vai começar a evidenciar como é que a criança se comporta a partir dessas atividades que já tem um pré-roteiro. Então nós vamos ter aí construída a ideia do brinquedo e a ideia de dom, ou seja, um instrumental utilizado pela criança, esse objeto utilizado pela criança, de acordo com a sua complexidade, o quanto ele é intenso, vai ser o chamado ou denominado dom. E isso, consequentemente, também vai desenvolver na criança aptidões que são menores ou maiores, de menor intenção ou de maior intenção. Então, de acordo com o dom que lhe é dado, com o instrumento que ela vai utilizar num determinado brinquedo, numa determinada recreação. Uma outra pensadora importantíssima em termos de produção intelectual para a educação e que deixou um referencial teórico muito importante, mas não só um referencial teórico, mas um instrumental de trabalho também enorme, é Maria Montessori. Então, Maria Montessori nasceu na Itália, graduou-se em medicina e inicialmente fez seus primeiros trabalhos, as suas primeiras observações a respeito do desenvolvimento da pessoa humana em pessoas que tinham algum tipo de deficiência física. Portanto, o método Montessori.
Na verdade, esse método ele teve embasado inicialmente, portanto, no instrumental que a Maria Montessori criou, não só teórico, mas prático de como lidar com essas crianças que tinham alguma deficiência física. E mais tarde, então, ela adaptou essa relação, ou esse método, na verdade, para trabalhar com crianças desde a mais tenra idade. Então, essa formação ou essa organização do método tem essa raiz inicial. O que pressupõe o método? Quais são as bases do método Montessori? Em primeiro lugar, a organização do ambiente. Ela era primordial a ideia para Maria Montessori de que o ambiente onde a criança estava inserida deveria ser sim um ambiente tranquilo, organizado, propício a ela, um ambiente que lhe fosse identificável, que fosse de acordo com o tamanho da própria criança, que as coisas fossem proporcionais à idade e ao tamanho da criança. Segundo, um caráter mais científico, então objetos e um instrumental de caráter científico. Então ela vai começar a pensar e a elaborar todo um conjunto possível de objetos que essa criança fosse lidar e que viessem a lhe transmitir ou a lhe trazer, na verdade, a agregar conhecimentos, mas que pudesse ser manipuláveis. Então, transformar o abstrato no concreto e o concreto no abstrato. Materiais geralmente que eram coloridos, bastante interessantes e que instigassem a criança a buscar e a lidar com ele. E, finalmente, um terceiro ponto, que é a própria formação desse corpo docente ou do professor que vai lidar com a criança. Vemos, então, o professor como aquele que é orientador, não simplesmente aquele que está trazendo uma gama de conhecimentos ou ensinando, mas ele vai ser aquele que vai orientar as diversas atividades da criança. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais esses elementos trabalhados no método Montessori. O primeiro desses elementos diz respeito justamente ao ambiente. Então, que ambiente é esse que a Maria Montessori constrói ou propicia, na verdade, aos educandos? De acordo com ela, deveria ser um ambiente organizado, como eu já comentei, um ambiente absolutamente limpo, que a criança se identificasse dentro desse ambiente. Só para nós termos uma ideia, por exemplo, as diversas atividades que a criança vai fazer dentro de sala de aula ou no espaço da escola devem ser identificáveis com aqueles que ela também faz no seu cotidiano, fora da escola, dentro da sua casa, no ambiente familiar. Maria Montessori propõe que o ambiente seja, na verdade, voltado para a criança. Então, desde a culinária, a prática da culinária, dentro de uma cozinha que tenha justamente dimensões propícias e que a criança vá se dando conta de como se faz, por exemplo, determinadas comidas, assimilando elementos da sua cultura através daquele ato e identificando-se em determinado ambiente. Então, o ambiente criado para a criança tem que ser um ambiente propício para que ela possa, na verdade, se movimentar dentro dele. Todavia, não pode ser amplo demais para que a criança não se perca nesse espaço e também não pode ser um espaço reduzido. E de acordo com Montessori, relembrando, o mobiliário que deve estar à disposição da criança tem que ser de acordo com o próprio tamanho da criança, com a idade que ela está, para que ela possa se sentir bem, se sentir confortável naquele espaço. Vamos dar um pequeno intervalinho, a gente volta daqui a pouco na sequência com Montessori. Então, voltando do nosso intervalo, depois de a gente ter descansado um pouco, vamos continuar observando como é a funcionalidade do método Montessori.
e deixou então como material de atividades um material extremamente rico que vai desde a ajuda no processo de alfabetização até as noções, na verdade, de abstração da matemática. Então, a gente tem o chamado material dourado para trabalhar a matemática. Nós temos exercícios, por exemplo, com as letras. Existem diversos materiais que são extremamente, não só lúdicos, portanto, mas também materiais educativos. E justamente pela sua cor, pela sua textura, pelo seu brilho, é que faz com que a criança se sinta estimulada a desenvolver determinadas atividades. Então, todo o material, ele ele leva a criança a criar uma relação bastante significativa com ele. Então, os conhecimentos passam da abstração, na verdade, para o concreto e vice-versa. Por outro lado, nós temos também a própria formação, na verdade, dos professores dentro de uma perspectiva do método Montessori, né? Então, são professores que não impõem os conhecimentos à criança, mas deixam para a criança um espaço possível de escolha, o que é primordial no método Montessori, e de movimento, né? Então, o professor, ele é um orientador. Se tu tens um período X lá de aula, não é aquele período todo que tu vais ficar falando. Na verdade, tu vais orientar a criança para que ela descubra, através das diversas atividades e desse material que ela tem, o próprio conhecimento. Então, esse material, ele peneira elementos para que aquela criança tenha noções sobre determinados dados a respeito da cultura. Então, quer dizer, o professor, ele serve como um orientador apenas. Em todas as atividades, a criança tem sempre uma liberdade para escolher o que ela quer fazer naquele determinado momento. Então, sempre numa sala de aula, numa determinada tarde, vamos supor que a criança tenha para passar na escola, ela tem múltiplas, diversas atividades. E ela vai escolher naquele momento que atividade lhe é melhor para fazer, né? Por outro lado, o seu coleguinha vai poder estar desenvolvendo uma outra atividade. Então, é essa autonomia, essa escolha que faz parte do método montessoriano. A outra figura extremamente importante é justamente o Piaget. Então, o que Piaget propunha e o que era, na verdade, o método organizado por Piaget, o chamado construtivismo. Então, vamos ver agora Piaget e a pré-escola. De acordo, então, com a teoria organizada por Piaget, o que ele propunha, na verdade, é que a criança construiria o seu próprio conhecimento. Então, a partir de referenciais ou do que é exposto à criança, ela, em determinadas fases da sua vida, tomaria noção do que poderia ser possível, na verdade, ou tomaria noção do que lhe é apresentado e construiria o seu próprio conhecimento. Por isso, construtivismo. Aí a gente vai ver um pouquinho mais elaboradamente, então, que etapas ou quais são os métodos utilizados e preconizados por Piaget. Então, vamos ver juntos um depoimento a respeito do que se pensa sobre o construtivismo e a figura e a importância do Piaget. Vamos acompanhar a professora Verônica falando sobre ele. Piaget, então, apresenta como sugestão para a educação que a gente considere, antes de mais nada, o que já há na criança, o que já está como possibilidade de conhecimento, de pensamento naquele que está aprendendo. Então, o construtivismo, em Piaget, parte desse princípio, que será construído o pensamento, o conhecimento, a partir dos elementos já existentes naquele que está aprendendo. Isso certamente significa também uma reformulação, uma remodelação da estrutura, de sala de aula, do papel do professor, da intervenção do professor nesse processo da aprendizagem. Por isso a palavra é construtivismo, construir o conhecimento, mas não apenas a partir daquele que ensina, mas principalmente naquele que aprende.
Então, de acordo com o que a professora Verônica colocou para a gente pode observar? Que a noção de construtivismo está relacionada justamente com a construção do pensamento da criança, construção do conhecimento da criança. Construção essa, portanto, que não deve ser imposta, mas que, ao contrário, o professor, novamente, tal qual dizia Montessori, de acordo com Piaget, ele vai suscitar na criança, ele vai orientar a criança. Quer dizer, não cabe ao professor simplesmente trazer conhecimentos de fora e impor, mas a criança tem que assimilar eles em um processo, na verdade, com a identificação desses elementos que lhes são trazidos. Para isso, nós vamos poder observar que, de acordo com Piaget, ele estipula ou ele constrói 3 métodos ou 3 maneiras diferentes da gente poder visualizar esse conhecimento sendo adquirido pela criança. Então, o primeiro tipo de conhecimento que nós vamos observar é o conhecimento lógico-matemático. Esse conhecimento trabalha justamente com a questão da reflexão e da abstração. Então, é trabalhado justamente em cima de objetos ou de elementos que a criança já se dá conta e que também fazem parte do seu cotidiano. A gente nunca pode deixar de lado a ideia de que por trás de todas as coisas que são propostas à criança, essas coisas elas têm referência ao mundo dessa própria criança. Um segundo conhecimento é justamente o mundo físico. Também a criança vai lidar justamente com objetos que lhes são conhecidos, que lhes são familiares. E o terceiro conhecimento, que é o conhecimento social, que é justamente o conhecimento que se estabelece na relação da criança com outras pessoas, seja com outras crianças ou com os adultos também. Esse tipo de conhecimento, Piaget não trabalhou o suficiente, não trabalhou na sua totalidade, mas é justamente essas relações de sociabilidade que a criança vai estabelecer que fariam parte desse conhecimento social. Então, retomando, nós teríamos o conhecimento lógico-matemático, o conhecimento físico e, finalmente, o conhecimento social. Por outro lado, existem também, em paralelo a isso, objetivos a ser construídos. Objetivos de que ordem? Objetivos da ordem cognitiva, que dá origem ao que a gente pode denominar domínio cognitivo, então, que vai suscitar na criança interesses, relações, estabelecer conexões, então a gente chamaria isso de domínio cognitivo, e da ordem das relações socioemocionais, que são as relações que vão se estabelecer, então, da criança com outras crianças ou as relações que vão se estabelecer da criança justamente com os adultos. E nessa relação que se estabelece entre a criança e os adultos é que está um ponto fundamental também trabalhado por Piaget, que a gente já comentou, em que inclusive a própria professora que deu o depoimento comentou com vocês, de que construtivismo é justamente a ideia de construir. Cabe ao professor não impor as suas ideias, a sua convicção, a sua formação de mundo, mas deixar que a criança tenha uma autonomia para isso e construa a partir do seu referencial. Então, quando a gente pensa nessa ordem socioemocional, a gente pensa também das relações que se estabelecem entre o aluno e o professor. Relações que não tenham, que não devem ter um caráter coercitivo. Então, assim, a criança precisa aprender e a ter a noção do que é a norma. Então, a partir das suas atividades, ela vai se dando conta do que lhe é possível, do que lhe é normativo, do que não lhe é possível. Então, não adianta nós pensarmos a ideia de que retrucando determinada criança toda hora, principalmente crianças de 0 a 3 anos, que a criança vai ter noção daquilo. Ela vai fazer o quê? Por medo, é uma atitude, na verdade, de medo, mas não uma atitude de compreensão. Só para a gente ter um exemplo de como é que se dão essas relações de caráter socioemocionais. Então, basicamente, o que a gente deveria, na verdade, fechar como uma noção bastante rápida a respeito do que Piaget propõe é que a criança vai interagindo com o mundo e construindo aos poucos as suas noções a respeito desse mundo, do que esse mundo lhe oferece. Então, como a gente falou já em aulas anteriores, o que fazia parte, na verdade, do currículo, faziam parte elementos culturais, pois é isso que é mostrado à criança, são dados culturais, e esses dados culturais a criança vai assimilando gradativamente a partir do seu referencial, do seu
pequeno mundo, a gente poderia dizer. Então, é uma respeitabilidade que deve ser construída aí. Então, depois da gente ter estabelecido essas relações e conhecido um pouquinho mais sobre esses pensadores, sobre esses educadores, eu gostaria de propor mais uma questão para refletir. Primeira questão, então, que eu gostaria que vocês pensassem: se é possível conhecer mais um pouco de cada um dos educadores citados, se foi possível a partir do que a gente pensou até agora, e qual desses educadores, qual dos três, lhe suscitou mais curiosidade ou maior interesse? E, finalmente, procure, então, a partir do que a gente pensou na aula de hoje, elaborar um esquema para diferenciar cada um desses educadores, ou então também estabelecer conexões entre esses educadores para ver o que há de similar entre um e outro, ou o que eles pensaram, na verdade, a respeito da educação infantil. Principalmente gostaria de chamar a atenção para que vocês dessem uma olhada mais específica em Piaget, uma vez que Piaget norteou muito na década de 80 e início da década de 90 o pensamento educacional brasileiro. Então, para a gente complementar a nossa aula de hoje, eu vou chamar as nossas dicas de estudo. Então, não esqueçam de fazer as leituras propostas no final do capítulo da apostila, para que vocês tenham sempre em mãos um referencial teórico. É importante que vocês assistam às aulas, é importante que vocês leiam a apostila, mas também é importante que vocês leiam o que os próprios autores que a gente está trabalhando dizem a respeito dos temas desenvolvidos na aula. Então, por hoje é só, eu espero vocês na próxima aula. Na aula de hoje estudamos as propostas de Froebel e os jardins de infância. A gente pôde observar, a partir das concepções de Froebel, o que ele pensava sobre a educação infantil. E ele criou a ideia do jardim de infância. Então, como a criança que deve ser desenvolvida tal qual um jardim. As perspectivas de como é que deveriam ser essa educação, como é que deveria ser essa educação, e um roteiro proposto por ele. Analisamos o método Montessori. O que Maria Montessori propõe como método para que a gente trabalhe com as crianças da educação infantil. Então, desde o material proposto por ela, as teorias preconizadas por ela, o espírito científico que ela vai dar a esse método educativo que os professores devem utilizar. E, além disso, também o papel de orientação que o professor vai ter no método de Montessori. E vimos as proposições de Piaget para a pré-escola. A formação que a criança deve ter na pré-escola, como ela é proposta pelo Piaget. Então, quais são os conhecimentos que são trabalhados na criança, de que forma que eles são trabalhados e a autonomia que deve ser garantida à criança nesse processo de construção do conhecimento. Até a próxima aula.